Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e hoje é dia de compartilhar com vocês a história da minha heroína preferida da Marvel, Jessica Drew, a Mulher-Aranha, que tem uma história muito complexa, muito interessante. Então eu vou contar pra vocês a história, a origem, poderes e algumas curiosidades sobre essa personagem nos quadrinhos. E bora lá, Jessica Drew, a Mulher-Aranha, é uma personagem importantíssima do universo da Marvel nos quadrinhos. Ela é protagonista da saga de Invasão Secreta e uma das fundadoras da equipe dos Novos Vingadores, depois do fim dos Vingadores no arco Vingadores A Queda. Ela foi treinada pela Hydra, por incrível que pareça, já fez parte da SWORD, já foi agente da SHIELD e, claro, foi membro do Exército de Aranhas na saga do Aranhaverso. Ainda não tem nenhuma previsão de quando ela vai entrar pro MCU ou quem vai interpretar ela, até porque os direitos dela estão com a Sony, né? Mas eu acho que 2023 é o ano ideal pra Marvel dar um jeito de pegar esses direitos e apresentar a personagem, porque tem muita coisa acontecendo que tem ligação direta com a história dela e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Criada por Art Goodwin, Sal Buscema, Jim Mooney e Mary Severin, a primeira aparição dela foi em Marvel Spotlight número 32 em novembro de 1976. Ela também tem ligações importantes com a Hydra, como eu falei, com a Montanha Undagor, que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com o Alto Evolucionário, personagem que vai ser vilão de Guardiões da Galáxia Volume 3 e atualmente é membro do grupo de heroínas chamado Filhas da Liberdade, junto com Tony Ho, a nova Patriota de Ferro, Arpia, Echo, a Mulher Invisível Sue Storm, a Tigresa Branca e a Mystic Knight. E bora falar um pouquinho da origem dela. Na infância, a Jessica morava com o pai, Jonathan, na Montanha Undagor. O pai dela era um parceiro de trabalho e pesquisa de Herbert Windham, o Alto Evolucionário. O local onde moravam era próximo de um depósito de urânio e por conta dessa proximidade com materiais radioativos, Jessica acabou adoecendo. Para tentar curá-la, Jonathan e Herbert fizeram um tratamento experimental usando um soro ainda não testado que combinava o sangue de diversas espécies de aranhas, com a esperança de usar as capacidades regenerativas das aranhas para curar a garota. Depois disso, os dois incubaram Jessica em um acelerador genético que havia sido criado pelo próprio Alto Evolucionário na esperança de acelerar o processo. No entanto, o acelerador aparentemente estava funcionando em um ritmo muito lento. Jess foi mantida nesse estado incubada por décadas, enquanto a câmara que mantinha ela viva retardava seu envelhecimento. Eventualmente, os tratamentos finalmente terminaram e ela acabou despertando curada. Quando ela despertou, Jessica era uma mulher adulta, mas com pouca experiência de vida. Ela estava na Montanha Undagor junto com os novos homens do Alto Evolucionário, animais humanoides criados por Herbert. Jessica se viu indesejada entre os novos homens de Undagor, que viam muita diferença na natureza híbrida dela em comparação com a deles. A forma e as feições 100% humanas de Jessica, assim como a beleza dela, incomodavam demais os novos homens que ainda tinham aparência animal. Jessica então decidiu partir por conta própria, deixando a Cidadela da Ciência na Montanha Undagor e encontrou trabalho como garçonete em uma vila próxima. Ela também experimentou seu primeiro romance, que terminou tragicamente quando uma brincadeira inocente deixou a jovem em pânico e ela acidentalmente desencadeou uma explosão bioelétrica que matou seu namorado. Acusada de bruxaria e assassinato, Jess fugiu de uma multidão enfurecida e acabou caindo nas garras de Otto Vermes. Vermes ofereceu refúgio para Jessica como líder do alto escalão da Hydra, um movimento terrorista internacional. Ele treinou Jessica no uso de seus poderes e ensinou-lhe espionagem, artes marciais e várias técnicas de matança. A Hydra queria moldar Jessica e transformá-la na assassina perfeita. Com a mente já em estado de choque após a morte de seu namorado, Jessica perdeu toda a memória de sua vida antes de conhecer Vermes. Ela esqueceu até mesmo seu próprio nome. Nessa época, o vilão e membro da Hydra, conhecido como Mentalo, usou seus poderes para fazer lavagem cerebral em Jessica e convencê-la de que a Hydra era uma organização que lutava pelo bem da humanidade. No entanto, ela começou a se rebelar de leve contra eles, já decidindo fazer um uniforme vermelho ao invés de verde, que era a cor do uniforme da organização. Em sua primeira e única missão de campo pela Hydra naquela época, Jessica foi enviada para assassinar Nick Fury, o diretor da SHIELD, mas ela acabou se recusando. Aí sim ela se rebelou de vez contra a Hydra. Jessica derrotou Otto Vermes em uma batalha até a morte. Antes de morrer, Vermes enganou Jessica e a fez acreditar que ela era originalmente uma aranha evoluída artificialmente, ao invés de uma humana transformada. Atormentada com essa informação, Jessica vagou pela Europa até que um confronto com a Hydra
em Londres, a colocou em contato com o Coisa do Quarteto Fantástico e Mordred o Místico. Mordred magicamente revelou as verdadeiras origens de Jessica para ela e ela viveu brevemente em Londres. Jessica eventualmente entrou em contato com um agente da SHIELD chamado Jerry Hunt e se mudou para Los Angeles, onde impediu uma feiticeira chamada Morgana Le Fay de adquirir o Darkhold já usando seus trajes de heroína. Depois disso, enquanto procurava por emprego, ela passou a atuar como caçadora de recompensas e adotou de vez o nome de Mulher-Aranha. E agora vamos falar um pouquinho dos poderes dela. A Mulher-Aranha tem basicamente os mesmos poderes do Homem-Aranha, incluindo super força, agilidade, reflexos, resistência e energia. Ela também pode escalar paredes e consegue carregar uma quantidade absurda de peso nas costas enquanto escala paredes sem cair. Jessica também tem flexibilidade sobre-humana, audição aprimorada e imunidade a vários tipos de venenos, toxina e radiação. Além disso, ela tem outros poderes além dos do Homem-Aranha. Ela tem a capacidade de disparar rajadas bioelétricas de energia e tem um poder de regeneração muito avançado e ainda tem longevidade estendida, envelhecendo muito mais devagar do que o comum. Ela também pode dispersar feromônios que causam medo, atração ou repulsa em adversários. Jessica também é extremamente habilidosa em combate e foi treinada pelo vilão Treinador quando era agente da Hydra, e ela é fluente em várias artes marciais. Ela é uma espiã de alto nível, tem nível olímpico de habilidades acrobáticas e fala diversas línguas por conta de seu treinamento com a Hydra, incluindo português, russo, espanhol, francês, alemão e japonês. Fala aí se ela não é pica. E voltando para a história dela, vamos falar sobre Invasão Secreta porque ela é a personagem mais importante dessa saga nos quadrinhos. Em um determinado momento, os poderes de Jessica estavam agindo de maneira completamente errática. Jessica procurou uma solução permanente para os seus poderes flutuantes e assim aceitou um acordo com a Hydra. Em troca, Jessica se juntou à SHIELD para espionar a organização. No entanto, Nick Fury descobriu isso e assim usou ela para espalhar falsas informações. Mas o que nem a Jessica e nem o Nick Fury sabiam era que a equipe que estava encarregada do processo de estabilizar os poderes dela era na verdade uma célula Skrull já iniciando a invasão. Depois de recuperar os poderes de Jess, a rainha dos Skrulls, Veranke, usou o DNA dela para permitir que ela personificasse perfeitamente Jessica. Assim, ela e seu vasto exército Skrull estavam montando os estágios finais da sua invasão pré-planejada para a Terra. E a Jessica acabou entrando aí fundando os Novos Vingadores, e a Veranke, a rainha dos Skrulls, conseguia ao mesmo tempo espionar os Novos Vingadores, a SHIELD e a Hydra, numa posição extremamente confortável para a invasão. Quando a invasão foi finalmente revelada, a rainha Veranke, disfarçada de Jessica, liderou o exército Skrull contra um exército dos maiores heróis da Terra, pelo menos aqueles que não tinham sido sequestrados e substituídos pelos aliens. O objetivo dos Skrulls era tomar o planeta para eles, já que o planeta deles tinha sido destruído por Galactus e muitos dos sobreviventes tinham morrido pela Horda de Aniquilação. Eventualmente, os heróis conseguiram derrotar os Skrulls invasores e salvar a Terra. O Homem de Ferro então descobriu uma nave Skrull orbitando a Terra que mantinha presos todos aqueles que haviam sido sequestrados e substituídos. Jessica e os outros foram resgatados dessa nave por Tony Stark e retornaram para a Terra. O retorno de Jess à Terra, no entanto, não foi tão bem recebido quanto a maioria dos outros que tinham sido libertados. Vários heróis e criminosos eram facilmente lembrados da rainha Skrull, Veranke, que orquestrou toda a invasão contra a Terra quando encontravam a Mulher-Aranha. A visão negativa de todos para com Jessica foi imediatamente clara e ameaçadora para ela. E a Jessica tinha sido substituída antes da fundação dos Novos Vingadores, então até aquele momento só a rainha Skrull tinha feito parte da equipe. E o Wolverine acabou recrutando ela para os Novos Vingadores oficialmente quando ela voltou para a Terra. Alguns de seus novos companheiros de equipe não confiavam em Jessica no início, Ronin e Luke Cage particularmente. Ela imediatamente começou a trabalhar para provar seu valor para o grupo, ajudando Luke Cage e Jessica Jones a procurar sua filha recém-nascida Danielle, que tinha sido raptada pelos Skrulls e não estava entre os que retornaram para a Terra. Depois de um tempo e algumas missões mal sucedidas, Jessica estava se sentindo a pessoa mais prejudicada no planeta pelas ações de Veranke. Nessa época, Jessica foi abordada com uma oferta para se juntar a SWORD por Abigail Brand, que ela aceitou
aceitou na hora. Sua primeira missão a levou para Madripoor, onde ela enfrentou um Skrull posando como Homem-Aranha. Após confrontos com a Hydra, outro Skrull e os novos Thunderbolts, Jessica finalmente encontrou o Skrull rebelde que ela estava caçando e o derrubou com a ajuda de seus companheiros da equipe dos Novos Vingadores, da qual ela também fazia parte ainda. Aí um tempo depois dos eventos do cerco de Asgard, a queda de Norman Osborn e a dissolução da Hammer, Steve Rogers tomou o lugar de Norman como líder dos heróis da América e começou a coordenar os super-heróis de forma mais eficiente. Dado seu conjunto de habilidades e seu papel na invasão Skrull, Jessica foi convidada a se juntar aos Vingadores principais e se tornou membro ativo da equipe. Durante o primeiro dia dessa nova equipe de Vingadores, eles foram atacados por dois inimigos. Um era o ex-Vingador Magnum, que estava convencido de que o retorno dos Vingadores era um erro e a equipe causava mais desastres ao mundo do que resolvia problemas. O outro era o inimigo de longa data dos Vingadores, nosso querido Kang, o Conquistador. E aí temos a saga do Aranhaverso. Durante essa saga, Morlun e os Herdeiros, um grupo de supervilões da Terra 001, estavam caçando todos os aranhas do multiverso. Jessica foi uma das aranhas da Terra 616 recrutadas para formar o exército de aranhas, junto com Peter Parker, o Homem-Aranha, Cindy Moon, a Silk, Anya Corazon, a Garota Aranha e Kane Parker, o Aranha Escarlate. Esses aranhas da Terra 616 se juntaram a diversos aranhas de todos os universos para batalhar contra os vilões. Em um determinado momento, a Mulher-Aranha seguiu Silk, junto com o Homem-Aranha Noir, por uma realidade desconhecida onde eles estavam sendo rastreados por Brix e Bora, dois dos herdeiros. O Homem-Aranha Noir foi ferido na luta e o trio escapou para a Terra 90214, para permitir que ele se recuperasse de seus ferimentos. Depois disso, ela foi enviada pelo Homem-Aranha para a Terra 001 por conta das habilidades dela como espiã para coletar mais informações sobre os herdeiros. As informações que os aranhas precisavam só conseguiriam ser obtidas no próprio mundo deles. Chegando lá, a Jessica descobre que tinha uma variante dela naquele planeta e que essa variante era amante de Morlun. Ela encontra o clone dela e substitui. Assim, ela conseguiu reunir informações sobre o Mestre Tecelão e o papel dele no conflito, o que ajudou o Exército Aranha a vencer a batalha contra os herdeiros. Após essa batalha na Terra 001, Jessica decidiu deixar a equipe dos Vingadores para começar uma nova vida e se concentrar em ajudar civis comuns. E esse arco da Mulher-Aranha, depois do Aranhaverso, nos quadrinhos dela de 2014, quando ela resolve ajudar civis comuns, liga a história do Aranhaverso diretamente com as Guerras Secretas de 2015. Inclusive, lembram do Porco-Espinho que apareceu em Mulher Hulk como um vilão reformado, que cansou de ser vilão na reunião com o Abominável? Então, nesse arco, Jessica Drew encontra o Porco-Espinho justamente cansado de ser vilão e querendo se tornar herói. Jessica, Porco-Espinho e Ben Urich, o repórter que é conhecido pela aparição na série do Demolidor na Netflix, viajam juntos pelos Estados Unidos solucionando crimes. Durante a viagem, Jessica tenta ensinar pro Porco-Espinho o que é ser um herói. Essa viagem é interrompida pela Viúva Negra Natasha Romanoff, que recruta Jessica para uma missão muito importante. E é assim que a história da Mulher-Aranha se liga com as Guerras Secretas de 2015. Sabendo que o universo terminaria em breve, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível escolheram mandar a Viúva Negra buscar Jessica Drew e selecionaram as duas para copilotar uma nave que conteria alguns escolhidos a dedo para reiniciar a humanidade e escapar da destruição do universo. A nave acabou sendo abatida quando os Filhos do Amanhã invadiram a Terra 616 e Jessica, Natasha e os passageiros que estavam a bordo foram mortos na explosão que seguiu. Um tempo depois, no entanto, as mortes que ocorreram nessa explosão acabaram sendo desfeitas quando o multiverso foi restaurado. E agora é a hora das curiosidades. Uma primeira curiosidade interessante é que Jessica já chegou a morar em Madripoor, onde ela se aliou aos heróis de aluguel Wolverine e Shang-Chi para combater o crime. Também é legal comentar que na invasão Skrull, o momento específico do sequestro e substituição dos heróis nunca foi revelado, mas presumidamente isso aconteceu logo depois de Vingadores: A Queda, evento que fez a equipe dos Vingadores se desfazer e pouco antes dos eventos de Dinastia M. Isso significa que por anos, muitos heróis, incluindo Jessica, agentes da SHIELD e figuras importantes eram na verdade
verdade Skrulls. Eles já eram Skrulls durante os arcos da Primeira Guerra Civil, nas primeiras histórias dos Novos Vingadores, em Hulk contra o Mundo, entre outros. Os Skrulls deixaram a Guerra Civil e o ataque de Hulk aos heróis da Terra acontecerem, por exemplo, porque isso favorecia o plano deles, enfraquecendo as defesas do planeta para facilitar a invasão. Mais algumas curiosidades sobre a Jessica. Ela tem fobia de ratos e é alérgica aos Flerken, aquela espécie de gatos alienígenas que aparecem em Capitã Marvel. Aliás, ela e Carol Danvers são muito próximas desde os primeiros anos de atuação de Jessica como heroína. Recentemente, nos quadrinhos depois das Guerras Secretas de 2015, Jessica engravidou através de inseminação artificial e deu à luz a um rapaz chamado Gerald Drew. Ele ainda é uma criança pequena, é muito energizado e entusiasmado, mas também não tem consciência de seu potencial destrutivo como um bebê sobre-humano. A natureza brincalhona, juntamente com seus poderes de aranha já ativos mesmo nessa idade, fazem ele acabar sendo um dreno na saúde mental e física da mãe. E uma outra curiosidade interessantíssima é que a Mulher-Aranha foi criada em resposta à proposta da empresa de animação Filmation, que queria criar uma personagem chamada Mulher-Aranha. Ao ouvir sobre os planos da Filmation, a Marvel apressou a publicação da personagem, forçando a Filmation a renomear seu personagem como Web Woman. Por causa da correria, os criadores acabaram usando uma história de origem para Jessica Drew que foi originalmente desenvolvida para o Wolverine. Num primeiro momento, essa história de origem que eu comentei no começo do vídeo seria a origem do Wolverine, mas a Marvel mudou de ideia e criou uma nova origem para Logan com toda aquela história da Arma X. Aí, quando tiveram que criar a Mulher-Aranha, aproveitaram essa história de origem que estava guardada e deram para ela. Então é legal também que o meu herói preferido e a minha heroína preferida, eles têm esse negócio em comum aí dessa história de origem que foi passada de um pro outro. E é isso, galera, essa é a Mulher-Aranha. Como eu falei, ela é importantíssima, ela tem relação com a Montanha Ondagor que apareceu em Doutor Estranho, com o Alto Evolucionário que vai aparecer em Guardiões da Galáxia Volume 3, é a principal personagem da Invasão Secreta, ela tem também uma relação aí com as Guerras Secretas, que vai ser o próximo filme aí dos Vingadores depois de Dinastia Kang. Então tá na hora da Marvel dar um jeito de trazer essa personagem pra casa e apresentar ela. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da história dessa personagem, se vocês gostaram, se vocês querem ver ela aí no futuro do MCU, se vocês estão ansiosos por uma possível aparição dela e quando vocês acham que seria o melhor momento pra Marvel apresentá-la. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Nenhum desses nossos quem é que a gente explica a história dos personagens, tem o quem é do Alto Evolucionário também, contando a história dele aí, que tem ligação com a Jessica Drew, tem do Magnum, tem do Adam Warlock, tem as nossas análises de trailer, reacts, quadrinhos explicados em detalhes pra vocês também, várias sagas importantes da Marvel explicadas nos menores detalhes. Então se você é fã de Marvel, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque ano que vem vai ter muito filme, muita série, muita coisa pra comentar e a gente vai comentar tudo. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!